quem vive união estável, para quem é casado com algum cidadão português, para os netos, que aí é o que facilitou, né? Para quem reside em Portugal há mais de 5 anos, para o bisneto, a depender de quem ainda esteja vivo, né? Então, abrange bastante gente e essas são as principais possibilidades. Quais são os principais documentos que a pessoa precisa anexar e apresentar? E o que ficou mais fácil agora? Tá. Principal documento, isso para todos os casos, todos, exceto para quem vai obter a nacionalidade por tempo de residência. A certidão de nascimento do português, tá? Ou uma certidão de batismo, se essa pessoa nasceu antes de 1911, ou uma certidão de nascimento mesmo feita por uma conservatória. E aí a documentação, basicamente documentos do requerente, como documento com foto, certidões, certidão de casamento, a depender do processo. E o que facilitou, Kelly, é que agora os netos, eles não precisam mais comprovar os laços efetivos com a comunidade portuguesa. Antes eles teriam que ter algum tipo de vínculo e agora não. Agora basta ser neto e ter a documentação para que essa pessoa possa obter a nacionalidade portuguesa. É isso que facilitou. Facilitou também para quem é casado ou quem vive em união estável. Há mais de 6 anos também não precisa mais dessa comprovação do vínculo. Então, a grande mudança foi essa. Agora, Ema, fico imaginando o neto pensando, vixe, onde eu vou encontrar a certidão de nascimento do meu avô? Se ninguém encontrar aqui no Brasil, tem como conseguir? Sim, sim. Olha, na verdade, esse documento ele será encontrado mesmo em Portugal, né? Aqui no Brasil, a gente pode ter documentos, outros documentos desse português para ajudar na busca que será feita mesmo em Portugal. Não é um serviço fácil, dependendo do ano de nascimento da pessoa, mas é possível sim. Agora, normalmente, quando a cidadania ela é negada por qual motivo? Geralmente, se a gente, antes de iniciar um processo, a gente faz uma triagem, reunimos toda a documentação e se a gente já identifica que tem algum problema que possa vir a prejudicar o processo, vir a ter um indeferimento no processo, esse processo a gente já nem protocola, né? Mas o que é um cliente chega e a gente já fala, não, peraí que você não vai ter direito. Se a pessoa foi adotada na maior idade, se porventura existir alguma discrepância na documentação, isso não é um caso de negar, mas pode ser que a gente retarde um pouco o processo, porque antes precisa fazer a correção dessa documentação. Então, é feita uma triagem já para que o cliente ele se assegure de que o processo será concluído com sucesso. Então, a orientação é procurar realmente um apoio para reunir esses documentos todos, para ver se realmente está tudo ok ou não, para daí dar entrada em todo esse processo. Agora, normalmente, estando tudo certo, quanto tempo demora para conseguir a nacionalidade? Tá, depende, Kelly. Por exemplo, um processo como neto, pelo casamento ou pela união estável. São os processos mais longos, porque existe só uma conservatória em Portugal que realiza esse tipo de processo, tá? Então, varia entre 25 a 30 meses. Pode ocorrer antes? Inclusive, dentro do escritório, a gente tem um caso ou outro que ocorre antes, mas a regra é que seja dentro dos 25 a 30 meses. Já um processo como filho, existem outras conservatórias que realizam esse tipo de processo, então a gente consegue identificar qual é a conservatória que tem caminhado mais rápido com os seus pedidos, faz o protocolo nessa conservatória e leva geralmente um filho maior de 8 a 12 meses e um filho menor de 3 a 5 meses. Também podendo ser concluído antes e é totalmente possível que seja concluído antes. E como é que está a procura? Mais gente que vive aqui no Brasil tem interesse na cidadania portuguesa, Ema? Sim, sim. E eu acredito que tenha sido justamente por essa facilidade, né? Como houve ali a alteração para algumas pessoas que agora elas não precisam mais comprovar os laços efetivos,
a procura tem aumentado bastante, né? Antes a pessoa até poderia, era neta, né? Nunca deixou de ser neto, só que não tinha como comprovar os laços efetivos, não tinha como comprovar que viajava frequentemente para Portugal, ou que tinha um imóvel, ou que tinha um contrato de arrendamento, né? Ou que era associada a alguma associação portuguesa no Brasil. Então, isso dificultava que ela seguisse com o processo. Hoje, não. A facilidade aumentou, sim, a procura, né? Você acredita que, além da facilidade, né, pontos como, por exemplo, a pandemia, tenham também incentivado as pessoas? Porque fala, de repente, eu tenho a cidadania, eu posso realmente trabalhar, ficar em Portugal, me estabelecer em outro país. O que as pessoas dizem para você, né, pela sua experiência aí do escritório? Olha, primeira coisa, a busca, o que eu ouço bastante, a busca por Portugal, é que eles falam que é uma porta de entrada para a Europa, justamente pela facilidade da língua, né? Sem dúvida, com essa história da pandemia, tem aumentado, sim, a procura por Portugal ou por outros países da União Europeia, né? Mas não só por isso, justamente pela qualidade de vida, pelo ensino, pela saúde pública de Portugal, isso também tem atraído bastante o brasileiro. Bom, a gente falou então do ponto de vista do brasileiro, vamos falar pelo outro lado. Por que Portugal facilitou as regras? Olha, eu acredito, né, que eles estão precisando da nossa mão de obra, do jovem. Portugal está ficando um país mais de idosos, né? Então, eles estão buscando ali as pessoas jovens e eu acho que a facilidade veio por esse motivo. Ok, Emma, muito obrigada pelas informações. É sempre bom a gente trazer mais orientações para as pessoas, principalmente aqui no Mundo Record News, porque nem sempre essas notícias internacionais ficam muito claras para a gente. Então, muito obrigada, um bom dia para você e até a próxima. Eu que agradeço, Kelly. Obrigada pela oportunidade e até a breve. Até. A maior cidade da China